João capítulo 1, a partir do verso 43 até o verso 51, amados, eu quero ler esse texto aqui de João, que é registro de alguns momentos do ministério de Jesus na Galileia. Logo no começo do ministério, o seu grupo de discípulos ainda está em formação, muitos estão se aproximando, provavelmente o primeiro ano ou os primeiros meses do ministério de Jesus, e que está acontecendo aqui no capítulo 1 de João, ok? E João, ele tem um jeito muito especial de registrar alguns eventos, alguns momentos, e então eu quero chamar sua atenção para esse momento. E é um encontro de Jesus com uma pessoa, com Natanael. E tem algo muito especial, muito peculiar nesse encontro de Jesus com Natanael. E eu quero chamar sua atenção para esse momento. É muito simples o que eu quero compartilhar com você. Como Jesus notou Natanael, como ele viu Natanael. Então, eu quero a sua atenção para isso. Depois eu vou ler alguns outros textos que darão o mesmo sentido, de como Deus olha para nós, de como Deus está notando você, está olhando para você. A gente vive num mundo, amado, tão corrido, às vezes tanta tribulação acontece em nosso coração, que a gente tende, ou nós somos tentados a achar que Deus não está percebendo a gente, que Deus não está olhando para a gente. E às vezes nós mesmos podemos nos afastar um pouquinho. E diante de tantas tribulações e tantas coisas, se a gente não prestar atenção e não vigiar o nosso coração, vigiar os nossos pensamentos, com uma certa facilidade, eu diria, a gente acaba se afastando. Então, nós temos que vigiar o nosso coração, vigiar os nossos pensamentos, para a gente não se afastar das verdades da palavra de Deus que sustentam a gente. Amém? Não podemos nos afastar da fonte, não podemos nos afastar da palavra, não podemos nos afastar das verdades, porque as verdades de Deus é que nos sustentam. No mundo atribulado, o Senhor nos leva a águas tranquilas. Amém, gente? Eu preciso lembrar você de uma coisa. O nosso Deus, ele não passa por ansiedade. Você sabia que Deus não é ansioso? Sabia que nosso Deus não é estressado também? Nosso Deus não tem a síndrome do pensamento acelerado. Quem sabe disso? E o nosso Deus não tem enfermidade emocional, né? Que ele não é ansioso, que ele não precisa fazer tudo rapidinho, porque ele fica nervoso se não for tudo rapidinho. Quem sabe que o nosso Deus não é dono do tempo e ele não está apressado com nada. Deus não está apressado. Amém? Quem sabe que Deus não está apressado? Amém. O problema é quando nós estamos apressados, a nossa mente está acelerada, o nosso coração está acelerado e a gente quer que Deus funcione em nossa velocidade. E a gente quer que Deus responda às nossas petições na nossa velocidade. A gente quer que Deus responda às nossas questões na nossa velocidade. E a gente coloca as nossas aflições, às vezes, diante de Deus, sempre com urgência. Quem ora com sentimento de urgência? Sou só eu? Vocês são muito bons, cara. Eu estou mal na fita. Às vezes eu oro indo a Deus com sensação de urgência. Ô Deus, eu preciso disso com urgência, mas por que não me passou isso antes, né? Agora, em cima da bucha, né, você quer que eu resolva? Aí eu quero que Deus se ajuste à minha velocidade, e às vezes a minha ansiedade, meu estresse, é uma expressão de desajuste.
é uma expressão de desalinhamento das coisas do céu. A nossa sociedade anda por isso. Mas eu estou trabalhando em uma série de mensagens esse ano, que está evidentemente ligado com fé, esperança e amor, e eu quero tratar de vários assuntos que estão associados a essa temática, fé, esperança e amor, mas Deus está pondo no meu coração uma série de palavras que dizem respeito aos sofismas da nossa era, aos sofismas do nosso tempo, aquilo que tem aparência de verdade, mas não é verdade, aquilo que tem embalagem de verdade, mas não é verdade, aquilo que se assemelha e tem cheiro de verdade, mas não é verdade na sua essência. E nós convivemos numa época, numa era, em que ela impõe sobre nós algumas mentiras, alguns enganos com embalagem de verdade, e às vezes pode ser que a gente se torne refém de algumas dessas mentiras do nosso tempo. Isso tem a ver sim com a aceleração do nosso pensamento, tem a ver com estresse, com ansiedade, tem a ver com o desejo de ter coisas além do que precisa, um anseio por enriquecimento, um anseio por mostrar para as pessoas, de repente, que você está bem, quando você não está, e você faz uma cara legal no Face, né, e tenta mostrar sempre que você está de férias, que você está nos melhores lugares, e olha como eu estou bem, olha como eu estou bem, olha como eu estou bem, mas quando você sai de fora da câmara, você volta às lágrimas, e isso é muito esquisito. Parece que a nossa sociedade está cobrando de nós coisas que estão deixando a gente doente. Então, são sofismas. O problema é quando você não percebe que um sofisma é um sofisma, e você adoece, e você vira refém de algumas coisas. Uma delas é essa aceleração. É o que um psiquiatra chamado Augusto Cury, cristão, chamou de a síndrome do pensamento acelerado. Então, eu estou preparando alguma série de palavras a respeito disso, palavras que vão ajudar a gente a viver com fé, esperança e amor num mundo estranho, num mundo que está adoentado. Amém, gente? E a gente precisa se apropriar da palavra de Deus, das verdades de Deus, e a gente se ajustar a Deus e não exigir o contrário, né? Na nossa aceleração, quando Deus se demora a atender as nossas petições, a gente tende a achar que Deus se esqueceu de nós, mas na verdade a nossa mente pode estar tomada por um sofisma, o sofisma da urgência, né? De uma alma aflita, de uma alma ansiosa, que acha que Deus tem que responder, ou tem que atender às nossas petições, ou resolver os nossos problemas de maneira emergencial, né? E Deus não é refém dessas coisas, e honestamente Deus não é refém nem da gente. Deus também não fica refém das nossas orações. O segredo é a gente aprender quem é Deus, como é que a gente se ajusta a Ele, como é que a gente se ajusta às realidades do reino, como é que a gente se ajusta à saúde do reino, como é que a gente se ajusta à saúde mental dos filhos do reino, como é que a gente se ajusta à saúde emocional dos filhos do reino, como é que a gente se ajusta à saúde comportamental, relacional dos filhos do reino. É um desafio para nós, no nosso tempo. Amém, gente? Quem quer aprender sobre essas coisas para você ter uma vida de qualidade, uma vida espiritual de qualidade, uma vida relacional de qualidade, e você aprender a discernir o que é sofisma e o que é verdade, e você desprezar os sofismas da nossa era, para você aprender quais são as verdades, para poder viver nessas verdades de maneira sadia, viver nas verdades de Deus de maneira saudável. Amém, queridos? Eu quero isso também. Eu estou trabalhando já nessas mensagens, e a gente vai começar uma série de palavras a respeito disso. Tenho pensado também em uma série de palavras sobre fé, objetivamente sobre fé, esperança e amor, mas também relacionado a um tempo profético que nós vivemos. Eu acredito que desde o início do decênio que estamos, desde 2020,
Não sei qual é o que você sabe a respeito disso, mas entenda, é muito possível que, eu acredito nisso, mas estou sendo gentil, é muito possível que nós tenhamos iniciado um tempo, um kairos especial de Deus na agenda mundial, da história, no início de 2020, esse último decênio, alguma coisa diferente começou a acontecer, alguma coisa está acontecendo da parte de Deus, da parte do reino dos céus, no mundo do Espírito está acontecendo alguma coisa, e coisas muito importantes aconteceram no início de 2020, e em março chegou a pandemia, e é muito interessante. Se você olha também, faz uma leitura do calendário judaico, se você faz uma leitura das profecias e como os profetas sérios do mundo fazem a leitura dos tempos, a maioria desses sérios, profetas sérios, eles têm pensado dessa forma e têm feito uma leitura a respeito qual é a palavra de Deus que está prevalecendo nesse decênio, desde 2020 para cá. Eu quero conversar com você um pouco a respeito disso também, porque Deus está dando direções na história e nós precisamos ficar atento ao que Deus está falando, né? E dessa forma, ajustar a nossa vida à palavra de Deus, ajustar a nossa vida àquilo que Ele está liberando para o seu povo no mundo, mas vamos pensar no Brasil, aquilo que Ele está liberando para o seu povo no Brasil, porque é o nosso povo, é a nossa terra, nós temos uma responsabilidade profética sobre o Brasil, e nós precisamos discernir a respeito disso. Transcende igreja local, transcende denominação, transcende tudo isso. A gente está falando da igreja de uma nação, a gente está falando do povo de Deus de uma nação, a gente está falando do que Deus está fazendo nesse tempo na história. Amém, gente? Vocês estão comigo? Tem coisas que Deus está fazendo e nós precisamos discernir estas coisas. Nunca ninguém discerne isso sozinho. A gente precisa ouvir, não apenas entre pastores, ouvir a congregação, ouvir aqueles que ouvem o Espírito Santo, porque Deus está falando, amado, Deus está falando. Sabe qual é um dos problemas? Que nessa aceleração da vida e essa poluição de sentimentos que às vezes o mundo tenta colocar dentro da nossa cabeça, do nosso coração, às vezes a intenção é desviar a gente do foco principal, é desviar a gente da missão, é desviar a gente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, do que Deus está falando. Ao invés de focarmos em Jesus e naquilo que Ele está dizendo, focarmos em Jesus, ouvirmos o que Deus está dizendo para nós e correspondermos com a sua palavra, com aquilo que Ele está falando, aí há uma sobrecarga de preocupações, uma sobrecarga de informações, uma sobrecarga de preocupações que tendem a afastar a gente daquilo que Deus está falando para nós, de repente afastar a gente do nosso ministério, afastar a gente do nosso chamado, pior que isso, afastar a gente do nosso tempo com Deus, do nosso secreto com Deus, afastar a gente da nossa intimidade com o Senhor, né? E de repente os problemas da vida começam a poluir nossa cabeça, a poluir nosso coração, e a gente vai perdendo a capacidade de ouvir, a capacidade de discernir, a capacidade de perceber a diferença entre verdade e sofisma. Amém, gente? Amém? Então, tem muita coisa que a gente quer falar com vocês durante esse ano, ligado ao tema, ligado ao tempo que nós estamos, né? Então, cada um que cuide do seu coração, para que não os estresses, as muitas coisas da vida, as muitas preocupações da vida, parece aquela semente que foi lançada entre os espinhos, né? Eles cresceram e poluíram o ambiente, encheram o ambiente de coisas e tal, e de repente essa semente, ela ficou abafada, ela ficou sufocada por tantas coisas, tantas preocupações, tantas tensões, tantos estresses, tantos pensamentos negativos, tantos medos, tantas enfermidades emocionais, tantas coisas sufocaram a palavra de Deus
e ela não pôde frutificar. Eu quero, no nome de Jesus, que a semente do Evangelho, a semente do reino, a semente da palavra de Deus, jamais deixe de crescer e de frutificar na sua vida. No nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo arranque todos os espinhos da nossa vida, que o Espírito Santo ajuste o nosso coração, os nossos pensamentos, as verdades de Deus, que a gente aprenda a discernir os sofismas e jogar os sofismas fora da nossa vida, a gente se afastar e que todas as palavras de Deus frutifiquem dentro de nós, frutifiquem na nossa vida e frutifiquem através de nós, para que os frutos do reino de Deus, os frutos do Espírito, né, o fruto do Espírito, fala no singular, no plural, como você quiser, mas aquilo que é de Deus em nós, flua de nós e a gente possa abençoar as outras pessoas e cumprir a missão, abençoando pessoas e cumprir a missão de Deus também. Amém, queridos? Amém? Então, eu tenho no coração de compartilhar com você várias palavras que, como eu já disse, estão sendo construídas ainda e com o tempo eu vou repartindo com você. Diante de tudo isso, às vezes no momento de aflição, o que a gente faz? A gente busca Jesus, a gente vai para a palavra, e foca em Jesus. Amado, isso é um segredo, amém? Foca em Jesus, amém, queridos? Amém? Foca em Jesus. E nesse meu exercício de focar em Jesus, eu vou para João capítulo 1 e eu vejo esse encontro de Jesus com esse tal de Natanael. Eu vejo esse momento em que eles estão juntos ali, acontece um bate-papo, e eu vejo tanta coisa acontecendo nesse encontro, e eu quero convidar você a vir comigo nesse texto, e a gente vai conversando, porque a gente vai extrair daqui de alguns outros textos mais, algumas verdades que devem abençoar o teu coração, fortalecer o teu coração, trazer paz ao teu coração e fortificar você, a tua fé, a tua esperança e teu amor. Amém, queridos? Amém? Acompanhe a leitura que eu vou fazer aí em João capítulo 1, a partir do verso 43, que diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Para ajudar, Natanael ainda era gozador, né? É engraçado, Jesus gosta dos gozadores, tá? Deixa eu dizer isso para você. Gosta muito dos gozadores. Muito de quem é gozador. E Natanael era um cara desse. Era, por cima, ainda era gozador e muito amigo de Filipe, né? Filipe era o ponte, né? Ele fazia ponte nos relacionamentos, trouxe sempre muitas pessoas para Jesus. Além de proclamador, ele sempre aproximava, parecido com André. André também irmão de Pedro. Ele também tinha essa característica, o André, de aproximar, trazer as pessoas para Jesus. E Filipe era um cara desse. E ele fala isso com Natanael, no verso 46. Por quê? Gente, Nazaré era um vilarejo sem qualquer expressão na Galileia, menos ainda entre as cidades mais importantes de todo Israel, que estavam na parte de baixo, na Judéia, né? Na parte sul, e principalmente Jerusalém, é evidente. Além das profecias, né? A profecia de que o Messias nasceria em Belém, na cidade de Davi, de fato tudo isso aconteceu, mas Jesus cresceu em Nazaré. Ele cresceu, na verdade, escondido, é muito interessante, né? Ele nasceu, ficou um tempo ali em Belém, aí o anjo aparece para sua mãe, confirma isso com José também, seu pai. Eles vão para o Egito, se escondem no Egito, né? O Egito, em toda a Bíblia, é sinônimo, às vezes, de inimigos de Deus, né? E Deus sabe muito bem esconder as pessoas, assim como fez com Moisés também, né? No pior lugar ou no melhor lugar. Às vezes o pior lugar é o melhor lugar, né? E assim como Moisés, Jesus também ficou escondido no Egito durante alguns anos,
E depois, quando ele volta, tem uma palavra de retorno, ele volta não para Belém, ele vai para Nazaré, porque a sua mãe era de Nazaré, embora José fosse da linhagem de Davi, né? Mas eles eram naturais ali da região de Nazaré. Nazaré era um vilarejo, ok? Nós fomos para Nazaré em 2018 e hoje Nazaré é uma cidade enorme, é uma cidade que é maior do que Cornélio Procópio. Hoje, talvez em torno de umas 70 mil pessoas, eu não estou bem certo desse número, mas é maior que Cornélio Procópio, tem grandes hospitais, tem grandes escolas, mas é uma cidade árabe, né? Não é de predominância judaica, é árabe, a cidade de Nazaré hoje. Mas a cidade de Nazaré, na época de Jesus, era um pequeno vilarejo, talvez tivesse no máximo 300 pessoas naquele vilarejo, e era um lugar muito difícil de chegar, fica bem no alto, uma montanha e muita pedra, não tinha estradas pavimentadas para chegar em Nazaré, então qualquer um que fosse para Nazaré tinha que encarar uma subida muito difícil, sem estrada pavimentada, em pequenos caminhos, para chegar até esse vilarejo. Tinha uma sinagoga em Nazaré, talvez na sinagoga de Nazaré, e nós conhecemos uma réplica do que seria uma sinagoga em Nazaré, e a sinagoga cabia o vilarejo inteirinho da cidade, dentro dessa sinagoga, entre 200 e 300 pessoas, então não tinha expressão nenhuma, pelo contrário, quem queria fugir da polícia, quem queria fugir e ficar anônimo, ia para Nazaré, porque era difícil acesso e não tinha, de fato, nenhuma importância, né? Há muitas palavras proféticas relacionadas ao nome Nazaré, mas eu não vou entrar nesse mérito agora, é bem interessante, mas ali é que Jesus nasceu, ele cresceu em Belém, ele cresceu em Nazaré, num lugar sem expressão nenhuma, ele cresceu num lugar onde as pessoas tinham rejeição no coração, Jesus cresceu nesse lugar, onde não tinha gente muito boa lá, né? Os fugitivos, alguns iriam para lá, e Jesus cresceu nesse lugar, no meio de um lugar que não tinha boa fama também. Daí Natanael, gozador que era, fala com Filipe, pode vir alguma coisa boa de Filipe? Imagina o Natanael dando risada, né, depois dessa pergunta para Filipe. Mas é desse lugar que Jesus nasceu, porque a luz resplandece onde? Nas trevas, amém, gente? Não importa quem a gente foi no passado, não importa da onde a gente veio, não importa quem a gente era, o que importa é que a luz chegou a nós, a luz nos encontrou, Jesus nos encontrou, não importa o tamanho da meleca que foi o nosso passado, o que importa é que Ele dissipa as trevas da nossa vida, Ele dissipa as trevas do nosso coração, Ele dissipa as trevas do pecado, a luz chega, quando a luz chega muda tudo, amém, gente? Aí Natanael manda essa para Filipe, mas o diálogo continua, de Nazaré pode sair alguma coisa boa, respondeu Filipe, vem e vê, muito interessante, ele não tentou convencer Natanael de nada, vem e vê, tenha você a sua experiência, isso é uma lição interessante para nós, sabe? Amado, cada um tem que ter a sua experiência com Deus. Eu não tenho que convencer ninguém que Deus é bom, eu posso só contar a minha história. Eu não tenho que convencer ninguém que Deus é misericordioso, eu só posso contar a minha história. Eu não tenho que convencer ninguém que a melhor coisa que a pessoa faz é procurar Deus, isso é uma verdade, mas eu não consigo convencer o coração de ninguém dessa verdade. Isso não é competência minha, é do Espírito Santo, eu só posso contar a minha história. Amém, gente? Tenha você a sua experiência, vem perto, anda comigo um pouquinho, veja Deus, deixa eu te apresentar Jesus, mas eu não sei se é tudo isso, pergunta para Ele, conversa com Ele, pede alguma coisa para Ele, vamos ver o que Ele faz. A gente tem que confiar nisso também. Uma vez eu estava conversando com um outro pastor, num outro ministério, e eu estava conversando, falando algumas coisas, e algumas dúvidas, algumas questões a respeito de ministério e chamado,
e eu falando algumas coisas, eu não estava fazendo muito bem, não, eu estava com o coração atribulado, cheio de perguntas sem respostas. Aí, em um dado momento, esse pastor que estava me ouvindo, ele falou assim: ô Paulo, eu não vou defender Deus para você, tá? Eu não preciso defender Deus para você. Você está falando mal de Deus para mim? Né? Quando ele falou isso, caiu uma ficha. Falou, é verdade, né? Eu estou querendo que ele me prove que Deus é bom mesmo, se ele vai fazer aquilo que ele falou para fazer, porque eu não estou vendo nada ainda, eu estava apressado. Eu estava querendo alguns resultados, algumas coisas, eu não estava vendo, e eu estava questionando. Aí ele me manda essa, né? Eu não vou defender Deus para você, fala com ele, pô. Conversa você com ele. Então, isso é bem interessante. Cada um precisa ter a sua própria experiência. A gente também não pode ficar dependente da experiência dos outros. Olha como é legal, olha o que Deus fez com fulano, olha o que Deus fez com ciclano, olha o que Deus fez com o pastor, olha o que Deus está fazendo com a pastora, olha o que Deus fez com o líder, com o supervisor, olha o que Deus fez com o irmão A, irmão B, irmão C. Amado, Deus quer fazer um monte de coisa com você. Você tem que ter a sua experiência. Você tem uma vida com Deus. Não pode basear a nossa fé, a nossa vida cristã no testemunho dos outros. E esse testemunho dos outros deve abençoar a nossa vida, mas eu tenho que ter a minha vida com Deus, eu tenho que ter a minha história com Deus. Eu tenho a minha história com Deus. Amém, gente? É o meu tempo com Deus, o meu relacionamento com Deus. Eu não posso ter intimidade com Jesus a partir de um bom relacionamento de outro. Eu tenho que ter o meu. É o meu tempo, é a minha oração, é o meu momento com Jesus. E é bem interessante que é essa proposta que Felipe faz para Natanael. Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se. Então parece que em algum momento os dois saíram caminhando, né, e foram na direção de Jesus. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Por que Jesus falou uma coisa dessa? É esquisito, mas quando você lê até o final, alguns estudiosos acreditam que, deixa eu ler até o final para a gente entender um pouquinho melhor. Em quem não há dolo, perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Antes de Filipe te chamar, eu te vi. Sabe o que eu creio? Eu creio que Jesus está falando para cada um de nós nessa noite aqui: eu estou te vendo. Eu tenho visto o seu choro, eu tenho visto os seus momentos de tristeza, eu tenho visto os seus momentos de dúvida, eu tenho ouvido as suas orações e suas petições, mesmo que você tenha pensado que eu não estou ouvindo, mas eu estou te vendo. Eu te vejo no teu quarto, eu te vejo quando você está em outros ambientes, ou andando e orando em línguas, eu ouço as suas orações, eu te vejo. Quando você está trabalhando, quando você está em algum momento desanimado, achando que as coisas estão perdendo sentido, eu estou te vendo. Eu estou te vendo e eu sei como é que está o seu coração. Eu sei como é que estão os teus pensamentos. Eu sei. Algumas das crises que estão em você sou eu que estou colocando. Porque a crise é boa, porque movimenta a gente. Amém, queridos? A crise movimenta a gente. Crise tem esse sentido. Não é simplesmente ruim. E eu sei também o que eu estou tratando no seu coração. Eu sei o que eu estou trabalhando no seu coração. Estou provocando um movimento em você. Às vezes você está percebendo, às vezes não. Mas eu estou te vendo, eu estou te vendo, e eu estou te vendo. Amém, queridos? Ouça o que Deus está dizendo para você. De onde me conheces? Perguntou Natanael. Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Quando? Quando estavas debaixo da figueira. Interessante, o que se faz debaixo da figueira? Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus. Que rapidez! Ele teve uma manifestação, ele profetizou, ele
falou com Natanael, ele entendeu que só o Messias poderia discernir tal coisa, ou ver tal coisa, né? E ele responde isso para Jesus. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nem Filipe e nem os outros discípulos afirmaram tal coisa. Esse gozador aqui já foi na veia. Ele, quando entendeu quem Jesus era, ele também já foi na veia. Tanto era gozador, como era preciso também no seu posicionamento. Tu és o Rei de Israel. Ele foi além dos outros discípulos. Ao que Jesus lhe respondeu, porque disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Tremendo. Provavelmente foi a primeira vez que Jesus usou essa expressão, o Filho do Homem, a seu próprio respeito, na presença de alguns discípulos. É uma menção de uma palavra de Daniel, Filho do Homem. O Filho do Homem é o Messias. E ele falou isso a respeito dele mesmo para um gozador. Jesus gosta dos gozadores, viu? É muito interessante. Jesus já se abriu para esse tal de Natanael aí. É muito interessante. Agora, o que eu digo é o seguinte: por que Jesus falou com ele aquilo lá atrás que eu perguntei? Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Alguns estudiosos entendem que a menção de Jesus àquele episódio de Jacó, quando ele dorme no campo e ele tem um sonho, e no sonho de Jacó há uma escada que liga a terra ao céu, e por essa escada anjos subiam e desciam, né? E quando Jacó acorda do seu sonho, ele tem um discernimento que aquele lugar era um lugar santo, e ele coloca um nome naquele lugar. Ele chama aquele lugar de Betel, que significa a casa de Deus. Bet é casa, em hebraico é casa mesmo, e também é a segunda letra do alfabeto hebraico, e El, na terminação El, é uma menção da pessoa de Deus. Betel é a casa de Deus, e Jacó batiza aquele lugar como Betel. Aquele lugar é como se fosse uma ligação entre o céu e a terra, e havia essa fluência do ambiente celestial, com os anjos naquele lugar. Aquele lugar ele chamou de casa de Deus. Muito bem. E alguns entendem que debaixo da figueira, Natanael estaria lendo essa porção das Escrituras. Daí Jesus ter mencionado, muito interessante. Então, a quantidade de revelação que Jesus apresenta para Natanael é maior do que parece. Agora, outra coisa interessante, quando ele fala, aí está um verdadeiro israelita na qual não há dolo. Porque Jacó significa enganador. Jacó passou por um processo de cura muito interessante. Até que, numa luta que ele teve com um anjo, aí pelas proximidades desse lugar de Betel, ele também foi trocado de nome. Depois de uma noite inteira lutando com o anjo, provavelmente era o próprio Senhor Jesus, numa manifestação veterotestamentária de Cristo antecipada, que nós chamamos de teofania. Jesus apareceu e Jacó lutou com Jesus, não queria largar Jesus, não queria largar esse anjo, sem que ele o abençoasse. Ele entrou em luta com esse anjo, agarrou o anjo e não deixou o anjo fugir, né? Você conhece bem a canção que a gente canta com esse episódio. Muito bem. E depois desse momento, ele não venceu, né? Ele dá o nome de Israel, porque lutou com o Senhor e venceu. Quem é que vence? Deus. Na verdade, havia um propósito de Deus ali na luta com Jacó. Às vezes, amado, a gente tem que entrar em luta com a gente mesmo. Na verdade, ele não estava lutando com Deus, ele estava lutando com ele mesmo, porque Jacó, além de enganador, ele era enganador e tinha outros adjetivos ruins, né?
ele não resolvia seus problemas, ele fugiu do seu irmão, ele fugia dos seus problemas. Ele era um bom negociante, mas ele era meio salafrário também, e ele conseguia as coisas de maneira meio desonesta e tal, ele sempre dava os seus jeitos, era um Jacó, né? E ele roubou a bênção do seu irmão, então ele era meio que um aproveitador. Então a sua alma estava estragada, e ele, às vezes, a gente precisa entrar em luta com a gente mesmo, a gente não sabe quanto de Jacó ainda tem em nós. Capite? Amém, queridos? Às vezes a gente não sabe quanto de Jacó tem no nosso coração ainda. E a gente tem que entrar em luta, e às vezes, Deus, por que está faltando? Por que não está falando? Por que o Senhor não me responde? Por que está acontecendo? Às vezes a gente tem que lutar, amado, na presença de Deus, e essa luta não é com Deus, essa luta, Deus aproveita essas lutas para quebrar o que em nós precisa quebrar, amém, gente? Às vezes Deus tocou, o anjo tocou na perna de Jacó, ele ficou manco para o resto da vida. Às vezes a melhor coisa que tem que acontecer com a gente é Deus deixar a gente manco, ou seja, a gente perder um pouco da possibilidade, da habilidade, do poder de realização, para aprender a depender de Deus um pouquinho melhor. Você está se achando muito ainda, eu vou dar um jeito de diminuir sua capacidade, né? E tocou. Agora, houve uma grande transformação no coração de Jacó. Ele falou, não posso sair sem que o Senhor me abençoe. Ele lutou com Deus. Talvez ele não tivesse todo o discernimento da luta que estava acontecendo. Talvez ele não tivesse todo o discernimento de quanto ele precisava ser tratado. Talvez ele não tivesse tanto discernimento quanto de enganador ele tinha no coração, o quanto que ele era fugitivo, não queria resolver os seus problemas, fugindo do seu irmão. Ele não tinha discernimento, talvez não importa, mas ele entrou em luta. Seja lá o que for, eu preciso de uma bênção que arrume a minha vida, uma bênção que ajuste meu coração, uma bênção que aprume a minha alma, uma bênção que me realinhe ao céu. Eu preciso de uma bênção que me cure o caráter, que me cure um coração aflito, amedrontado, com medo de resolver os problemas, encarar os problemas. Eu preciso de uma bênção, eu não sei nem direito o que o Senhor tem que fazer, eu só preciso mudar, eu preciso que o Senhor toque em mim, me transforme. Pois isso aconteceu com Jacó, e ele tocou, ele virou Israel, aquele que lutou com o Senhor e prevaleceu, príncipe, outra tradução, príncipe. E assim ele foi tocado. Agora, quando Jesus olha para Natanael e fala assim, eis aí um verdadeiro israelita, a qual não há dolo, ele está pensando em Jacó. Você não é igual a Jacó. O teu coração te procura ser honesto, você quer fazer as coisas certas. E provavelmente ele fez uma relação com Jacó, e talvez até no coração dele ele estivesse pensando, eu não passo de um Jacó, não valho nada, não sei o que fazer. Aí Jesus vai e manda essa para ele, está aí um verdadeiro israelita, no qual não há dolo. Aí ele cai, aí ele se rende diante de Jesus nesse encontro. Jesus só estava revelando o seu coração, e nessa hora ele reconhece Jesus como Senhor, como Rei, como Messias. Amado, nas nossas lutas a gente tem que reconhecer isso. Luta, mas sempre reconhece Jesus como Senhor. Luta suas lutas em oração, mas sempre reconhece Jesus como Messias. Luta suas lutas de oração em fé, mas sempre reconhece que Ele é que está certo. Luta suas orações diante de Deus, chora no travesseiro, chora de joelho, ora de joelho, mas sempre reconhece que é dele que vem a misericórdia, é dele que vem a salvação, é dele que vem a cura. E se está atrasado, segundo o nosso conceito, é porque Deus está curando os Jacós da nossa alma, e está produzindo Israéis, está produzindo gente cheia de fibra, cheia de Deus, príncipes, lutadores e vencedores nas suas guerras e nas guerras da sua vida. Amém? Amém, gente? Estão comigo? Perdeu a chance de dizer um baita de um amém e bater a palma para Jesus. Amém. Porque Deus está fazendo isso com a gente. Deus está fazendo isso com a gente. E Jesus fez isso com Natanael. Aí, quando ele reconheceu que Jesus era o Messias, você não vê isso dos outros discípulos, mas ele já se escancarou. Aí Jesus se aproxima dele, talvez tenha tocado nele, eu não sei, mas aí ele manda uma dessa com Natanael assim, você creu em mim porque eu te disse que te vi na figueira? Por que na figueira? A figueira,
Amado, há uma profecia de Malaquias, há uma profecia de Miqueias, Zacarias e Miqueias, há algumas profecias de que no tempo de Jesus, no tempo em que Israel estivesse em paz, e governado pelo rei Messias, cada um teria na sua casa uma figueira e uma videira. Essas duas árvores são símbolos de paz e de provisão. Então era comum que os israelitas que tinham condições, eles tinham suas figueiras nas suas próprias casas, a cada um tinha a sua própria figueira, e era comum também, por causa da profecia, eles lerem as escrituras debaixo da figueira. A figueira é do tipo da figueira daquela que nós temos na nossa chácara lá, é aquele tipo de figueira, não é a figueira pequenininha que dá uns figos bem docinhos, bem molinhos, não, é figueira brava, é sicômoro o nome dessa árvore, é figueira brava, e essa árvore é muito grande, dá uma sombra muito gostosa. A sombra da figueira representava o cuidado de Deus e a proteção de Deus sobre o povo, era o significado. Então, como eles iam para debaixo de uma figueira, levavam uma porção da Escritura, aí eles começavam a ler a porção da Escritura debaixo da sombra da figueira, ao mesmo tempo profetizando a vinda do Messias, profetizando o reino de Deus, profetizando o governo de Deus, e ali que eles faziam as suas leituras, mas não era apenas leitura da palavra de Deus, também era debaixo da figueira que eles choravam. As leituras da palavra de Deus eram às vezes no meio de choro, no meio de lamento, onde eles clamavam por Deus: Senhor, eu estou debaixo dessa figueira porque o Senhor prometeu, então eu estou clamando pelo tempo em que o Senhor vai prover a gente plenamente, que o Senhor vai cuidar da gente plenamente, que o Senhor vai exercer o seu governo sobre nós. Eu estou aqui clamando e chorando. Aí os lamentos da alma também muitas vezes aconteciam debaixo das figueiras, porque era também um símbolo profético, derramar as lágrimas aos pés de uma, não era para árvore, mas era quase como parte de um símbolo profético, ali de governo de Deus, da presença de Deus. Ali ele chorava, ali ele clamava, ali ele gritava, ali ele lia a palavra, ali ele profetizava a seu próprio respeito, aos pés da figueira. Aí estava Natanael ali, aí Jesus fala para ele assim: meu querido, você creu porque eu te disse que te vi debaixo da figueira? Você vai ver, por mais que isso, vai ver anjos subindo e descendo, provavelmente aí então se referindo, eu creio que eu acredito nisso, que os estudiosos dizem que Natanael estava lendo essa porção de Gênesis, os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, muito interessante. Betel, Bet é a segunda letra do alfabeto hebraico, mas a letra Bet, ela também representa a segunda pessoa da Trindade, ela representa também Deus Filho, ela também representa Jesus. Jesus é o Bet, Jesus é o nosso Bet, Jesus é a nossa casa, é a nossa habitação, Ele é o Bet. Quando a primeira letra da Bíblia é um Bet, a primeira palavra de Gênesis em hebraico é Bereshit. Bereshit é no princípio, e a palavra Bet é uma das raízes de Bereshit. Bereshit é a ideia de trazer, no princípio criou Deus, em Gênesis em português, no princípio criou Deus. A palavra Bereshit tem a ideia de trazer a existência do nada, trazer a existência de Deus, trazer a existência as coisas da palavra, trazer a existência daquele que é o Bet. Ele é que traz todas as coisas à existência, Ele é que vai fazer desse lugar e vai estender as tendas do tabernáculo. Aí você vê em Apocalipse que as tendas do tabernáculo do Senhor chegou até os homens, é a casa de Deus, Jesus é a casa, Ele quer estender as tendas do céu até os homens, Ele é a própria casa. E Jesus está dizendo: você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, porque eu sou a casa, eu sou a habitação, e em mim habita toda a divindade, em habita a glória. Ele era homem e Deus naquele momento, era homem, plenamente Deus, esvaziado sim da sua glória, sem usar atributo da divindade. E ele está falando com Natanael esse conjunto de coisas que Natanael estava entendendo, ele sabia o que Jesus estava falando, mas nós, como estamos distantes da cultura judaica, às vezes a gente não pega esse negócio. Jesus está se revelando para ele: eu sou o Bet da criação, tudo veio à existência por mim, eu trouxe todas as coisas à existência. E João, que estava próximo, entendeu, ouviu esse negócio, porque ele que escreveu, ele escreve no primeiro capítulo, nesse capítulo aqui, a palavra estava com Deus, a palavra
palavra era Deus, e todas as coisas vieram à existência pela palavra. Tudo veio pela palavra. Ele é o Bet, Ele que trouxe as coisas à existência. Ele é o Criador, Ele é o Bet, Ele é o Bet, Ele é a casa, Ele é o céu em nós. Jesus é o céu em nós. E Natanael estava entendendo o que Jesus estava falando. Tudo isso num pequeno encontro de alguns segundos. Meu Deus, eu quero ter alguns momentos com Jesus. Não precisa muito mais que alguns momentos, alguns segundos. Ele vai revelar nosso coração, Ele vai revelar sua grandeza, Ele vai revelar seu poder, Ele vai revelar seu amor, e tudo isso num papo. Se Natanael era um gozador, Jesus também sabe ser gozador. É, Natanael. Sabe de uma coisa? Talvez Natanael estivesse chorando debaixo da figueira. Talvez Natanael estivesse lamentando e clamando debaixo da figueira. Quando que as profecias se cumprirão? Aí Jesus fala: eu te vi, Natanael. Eu te vi quando você chorava. Eu te vi quando você lia as profecias. Eu te vi quando o teu coração estava doendo de tristeza. Aí eu te vi, Natanael, clamando por mim, clamando pelo Messias. Talvez Natanael tivesse percebido, mas aí Jesus fala para assim: eu te vi. Eu sei que Jesus está falando isso para alguns de vocês ou para todos nós. Eu te vi, eu estou te vendo, eu estou te vendo, eu estou te vendo. Eu vejo quando você ora, eu vejo quando você chora, eu vejo. Isso faz muita diferença para nós. Porque se Deus não responde na nossa velocidade, a gente acha que Ele não está nos vendo. Mas Ele não responde na nossa velocidade. A gente tem que entender o tempo de Deus. A gente tem que respeitar o tempo de Deus. Somos nós que nos ajustamos a Deus. Alguma coisa está sendo destruída em nós, outras coisas estão sendo construídas em nós. Por Jesus, por esse que é o Bet, por esse que é o Criador, por esse que é a casa. Por esse que trouxe todas as coisas à existência, e nesse momento ele era um homem. Abraçando um gozador, um Natanael. Jesus veio, nasceu de uma Maria para salvar. E Natanael significa o nascido de Deus. Você, Natanael, você é um nascido de Deus? Eu também sou. Natalício de um rei, Natal, fala de nascimento. Natanael, aquele que é nascido de Deus. Eu também sou nascido de Deus, Natanael. Eu sou o Messias, eu sou o Bet. Eu sou o Bet. Mora em mim, deixa eu morar no teu coração. É isso que Jesus quer. Mora em mim e deixa eu morar no teu coração. O importante é que Deus te vê. Eu quero ler outros textos. Interessante. Olha só, em Gênesis 16 tem um momento em que Agar estava grávida de Abraão e ela começou a se achar e se impor sobre Sara, ao ponto de Sara mandar ela embora. E ela ia morrer no deserto. Mas aí ela clama pelo Senhor e Deus a atende. No verso 13 e 14 diz assim: então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Bir-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Bered. O anjo mostrou um poço, onde ela tomou água e salvou a sua vida. E salvou Ismael, que estava no seu ventre também. Ela clamou a Deus.
e ela provavelmente olhou para o céu clamando a Deus. Aí aparece um anjo, fala com ela, orienta ela ao poço, e ela responde: eu olhei para o alto e Deus me atendeu, porque Ele me viu. E pela primeira vez na Bíblia aparece essa expressão El Roi. El Roi é o Deus que me vê. Bir, o nome aqui é uma transliteração, Bir Lai Roi, significa o poço do Deus que me vê. Bir, poço, Lai, é um prefixo de Deus, e Roi, aquele que me vê. Bir Lai Roi. Ele me vê. Ele viu uma Agar, que nem da linhagem de Abraão era, mas viu. E Deus atendeu o clamor de uma Agar. E ele, tremendamente, se dá a conhecer, ele se revela com El Roi, o Deus que vê, o Deus que me vê. Ele está olhando para você. Aí, você vai para Salmo 22 e diz assim, verso 24: pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. Não pense que Deus está alheio aos nossos clamores e aos seus pedidos. Salmo 86, de 4 a 7, diz assim: alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti, porque me respondes. Deus responde. Deus responde. Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Salmo 120, verso 1. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Ele me ouve. O Senhor te ouve. Salmo 18, 6, diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Não duvide que Deus está ouvindo a tua oração, e que Deus está com os olhos em você. Salmo 116, a partir do verso 4 até o verso 9, diz assim: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Achava-me arrogante. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Amém, gente? Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. E o verso, Salmo 36, é o último texto que eu quero ler, e deixei esse por último, por causa de algumas coisas que tem nesse Salmo, eu quero ler. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras,
não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Qual é a palavra que eu destaco? Esperar. Deus não vai, se a gente está desajustado, está estressado, ou está com a síndrome do pensamento acelerado, a gente precisa aprender a esperar Deus. Enquanto a gente espera, pode acreditar, alguma coisa está sendo feita na nossa vida. Nós precisamos esperar. Deus está olhando para você, meu querido. Deus está olhando para você. Os seus ouvidos estão atentos à sua oração e ao seu clamor. Ele quer tocar, assim como Jesus, se dando a conhecer para Natanael, entrando num diálogo ali, num toque de cura, um encontro maravilhoso com um homem chamado Natanael. Como foi lindo esse momento, e como foi lindo Natanael reconhecer Jesus como o Messias. Ele está atento, os seus ouvidos atentos, os seus olhos atentos a cada um de nós. Mas quando você estiver buscando ao Senhor, aprenda a esperar nele. O seu tempo pode ir no seu tempo de Deus. Confie que Deus sabe o que está fazendo, até que responda do jeito que você espera que Ele responda. Deus sabe o que está fazendo. Abaixa a sua cabeça, vamos orar. Talvez você esteja buscando a Deus por vários motivos. Talvez você esteja clamando a Deus para que Ele te abençoe e te ajude. Talvez você esteja buscando ao Senhor por tantas coisas. Eu não sei o que é, mas eu quero te dizer algumas coisas que eu sei que Ele está dizendo a você hoje. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Ele está vendo você em cada momento de dor, de oração, de petição, de lágrimas. Ele está te vendo, ou até de festa e celebração. Claro que Ele curte isso também. Ele está te vendo, Ele está te ouvindo e é atento aos seus pedidos e ao seu clamor. Mas Ele também nos dá uma palavra: espera. Aprenda a esperar. Espera no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Espera no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Confia em Deus. Entra no tempo de Deus. Descansa a tua alma. Sai dessa aceleração maluca. Deus sabe das coisas. Confia no Senhor. Crer em Deus é lindo, mas confiar em Deus, são sinônimos. Eu estou dizendo, a gente acredita que Deus é poderoso, que Deus é todo poderoso e faz todas as coisas, mas confiar nele, do jeito dele, nas coisas que ele faz, como ele faz, do jeito que ele faz, no tempo que ele faz, aí, meu amigo, vai ter que morrer. Aí você vai ter que morrer para confiar em Deus, e confiar que Ele está fazendo, que Ele está agindo, que Ele está trabalhando a teu favor. Eu vou silenciar por alguns instantes, meu querido, para que você coloque diante de Deus alguma coisa, os motivos que estão afligindo o teu coração. Coloca diante de Deus, na certeza que Ele está olhando para você bem de pertinho, Ele está na tua frente, Ele está bem de pertinho. Você pode orar baixinho porque Ele vai ouvir, Ele vai te ouvir. Coloca diante dEle o seu coração nessa hora, por favor.